Bom, primeiramente, sejam todas bem-vindas. Eu agradeço a presença de todas. Eu e a Graciela fizemos esse momento aqui junto com vocês para a gente ter uma intimidade maior e de forma gratuita, né? Que muitas pessoas às vezes não conseguem ter acesso a profissionais de uma forma mais, digamos assim, de uma forma mais privada, né? Então, às vezes lá no Instagram gera algum tipo de medo ou receio de perguntar algo. Então, aqui a gente deixou meio público para a gente fazer perguntas femininas mesmo, pergunta de mulher para mulher, e pode falar o que quiser, a gente só vai trocar quem vai ter acesso a esse conteúdo vão ser as pessoas do grupo que, que me mandarem o e-mail, né? Então, vão ser pessoas selecionadas só que vão ter acesso a esse momento de hoje. Bom, eu vou abrir aqui a apresentação, então. Deixa eu colocar aqui do lado. Todas estão conseguindo ver? Vocês podem responder no chat. Você desligou o áudio, Gra? Não. Ah, tá. Ouvindo silêncio, todo mundo com o áudio desligado, mas tá tudo bem. Bom, então tá dando para ver. Eu vou começar a passar. A gente colocou inicialmente a apresentação, né? E eu e a Graciela, nutricionistas, quer falar um pouco sobre o seu perfil, Gra? Sim, posso falar, né? Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todas vocês, né? Tem várias amigas minhas aqui de longas datas, né? Então, assim, eu fico muito feliz por vocês estarem prestigiando essa minha nova fase profissional da minha vida. E as que eu também estou conhecendo agora, muito prazer. Sejam bem-vindas. Então, meu nome é Graciela, eu sou natural de Foz do Iguaçu, sou formada desde 2013 e desde então eu atuo na área clínica. Meu público é o público feminino, né? Eu tenho uma empatia muito grande por mulheres. Daí eu comecei a estudar e me especializar mais em atendimento feminino. Eu atendo mulheres que buscam, né, o emagrecimento, melhorar a qualidade de vida como um todo, patologias, resgatar a autoestima. Eu atendo mulheres que pretendem engravidar. Então, assim, tem uma experiência bem ampla com o público feminino. Bom, e para quem não me conhece, meu nome é Priscila Biral, eu também trabalho com o público feminino. A partir de um tempo para cá, eu vim aprofundando um pouco mais meu conhecimento nesse público, né? Antes eu atendia, como sempre que a gente inicia em uma área profissional, acaba que a gente vai descobrindo o que a gente quer ao longo do tempo, né? E eu me descobri no atendimento ao público feminino, porque eu vejo muito o quão a autoestima faz diferença na vida das mulheres, né? O amor próprio. E tudo que eu vou falar aqui hoje, vocês vão conseguir se identificar e perceber que tudo está relacionado com a nossa história. E principalmente o e-book que nós vamos mandar, no grupo depois, para vocês fazerem os exercícios. Vocês vão ver que eu falo muito sobre crenças, e para esse resgate da nossa história, porque a resposta, né, como até parece um clichê, mas a resposta está dentro de nós mesmas, e a gente vai, a cada dia, de grãozinho em grãozinho, buscando essa essência, né, o que está dentro de nós.
Então, eu tive algumas formações aí ao longo desses 7 anos. Fiz programação neurolinguística, hipnoterapia, neuropsicologia e atualmente, recentemente, eu fiz a arte terapia, né? Que também a gente tem uma proposta de incluir algumas técnicas, não é 100%, né? Então, nós vamos usando um pouquinho de técnica de um curso, um pouco de outra, e a gente vai complementando. Aí eu trouxe aqui para nós iniciarmos a frase de um livro que eu gosto muito, que é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes. Veja se vocês vão se identificar com essa frase. Enquanto a mulher for forçada a acreditar que é indefesa ou for treinada para não registrar no consciente o que ela sabe ser de verdade, os impulsos e dons femininos da sua psique continuarão a ser erradicados. Ou seja, a gente vai continuar repetindo no ciclo da repetição, que é o que a gente vai falar muito. Vocês conhecem esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos? Podem colocar aqui no chat ou podem falar também, tá bom? Já tinha ouvido falar desse livro? Eu já tinha ouvido falar, Pri, mas nunca li. Já ouvi falar bastante. Leu? Uhum. Ai, que bom. Michele, levantou a mão. Pode falar, Michele. Deixa eu ver aqui no chat. A Mar falou, já ouvi falar. A Sueli falou não. Bom. E é um livro bem legal, mas ele é meio complexo, assim. Ele traz muito da nossa essência, desse resgate da feminilidade, né? Por que nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer esse resgate? E aí, a primeira pergunta de hoje também eu queria trazer é: qual é a sua intenção para a noite de hoje? O que você pensou, qual o seu propósito, talvez não pensou em nada, mas convido, se não pensou, a pensar nesse momento, né? Pensa aí, não precisa falar, pense em qual a sua intenção. Por que essa pergunta eu coloquei no começo? Porque tudo que nós vamos fazer na nossa vida, assim quando nós acordamos de manhã, tem que ter uma intenção. Então, não sei se vocês têm esse hábito, porque isso é um hábito, né? Então, nós vamos buscando intenções naquilo que a gente faz. E quando a gente inclui esse hábito em algumas coisas, em algumas práticas do nosso cotidiano, isso se torna mais interessante. Então, pensa, qual a sua intenção para a noite de hoje? E qual a sua intenção para as coisas que você se propõe na sua vida? Não somente no quesito do emagrecimento, que é a proposta do grupo, né? Aqui do nosso encontro. Outra frase também, né? Outra pergunta que eu trouxe aqui: o que precisa morrer dentro de você para que algo novo nasça? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que sempre que nós temos alguma decisão a fazer na nossa vida, a gente diz um sim para alguma coisa. Mas quando a gente está dizendo esse sim, a gente diz um não para outra coisa. Então, são coisas que a gente não pensa, mas é automático. Quando eu digo sim, por exemplo, para a questão de, eu acho que vou tentar mudar algum hábito na minha vida. Isso começa através de um pensamento, através de uma preocupação que você teve, né? Então, a alimentação é uma delas, né? Como já é a proposta aqui do grupo. Então, por exemplo, você pode pensar: acho que agora vou começar a pensar um pouco mais no que eu estou me alimentando diariamente. Vamos supor que você teve esse pensamento. Para que você diga sim para isso, algo dentro de você precisa morrer. Ou até mesmo algo no sentido de crenças, ou
situações ou algum sentimento também. Então, não sei se vocês já pensaram sobre isso, que o sim e o não, eles estão super correlacionados. Deixa eu permitir aqui. Eles estão correlacionados e um dá sentido ao outro. Então, quando eu digo sim para uma coisa, eu estou dizendo não para outra automaticamente. Aqui eu trouxe uma figura muito conhecida dentro da psicologia, que é de Gestalt. Não sei se vocês já tiveram acesso a esse tipo de figura. O que vocês veem primeiro? Vocês podem responder no chat ou no áudio também. Vocês veem primeiro. O que você vê, Gra? A Pamela respondeu aqui. Primeiro vejo a árvore e os pássaros. A Marília comentou uma árvore, a Pamela, depois o leão e o macaco. Eu vejo uma mulher deitada. Segurando. Não sei se ela está segurando a árvore. Se ela tivesse deitada. Assim. Sim. Bom, então, como a Sueli viu árvore, leão e macaco. Macaco. Leão? Não viu leão ainda. Você não viu? Eu não. Eu só consigo focar na mulher com o cabelo amarrado, deitada. Bom, então isso prova que, né, todos nós conseguimos ver algo em alguma coisa. Então, uns viram primeiro o passarinho, outros viram o macaco, a leoa, né, o leão, ou a mulher, como a Gra viu, mas eu não consegui ver a mulher. Depois eu quero que você me mostre. Mas, enfim, cada um tem uma criatividade dentro de si. Ah, agora é possível eu ver 2 peixinhos ali embaixo, não sei se vocês conseguem ver. Parece que tem 2 peixinhos pulando num rio, assim, tem a árvore. Então, dentro de cada uma de nós existem possibilidades e existem formas diferentes de nós fazermos uma única coisa. Então, isso é uma figura que dá a possibilidade de cada uma olhar e ver primeiro algo e depois ver outra coisa, depois ver outra coisa. Você conseguiu ver mais alguma coisa, Gra? Você que já tá aí, já vou pegar você. Então, é que eu consigo ver as coisas mais fáceis, né? Essas meninas que viram o macaco, o leão, a leoa, estão de parabéns. Eu consegui ver só depois que elas falaram. Então, porque cada uma de nós consegue focar e ver de formas diferentes. Então, por isso que às vezes acontece que aquele comportamento alimentar que uma tem não vai ser igual o tratamento para a outra, porque todas nós temos crenças diferentes internas. E agora eu vou pedir para vocês pensarem em uma flor. Pensem em uma flor. Então, se vocês quiserem escrever aqui do lado, ou até mesmo falar qual flor que vocês pensaram, o que veio à mente aí. Eu pensei numa rosa. Uma rosa vermelha. Isso, uma rosa vermelha, um botão meio fechado, assim. Sim. Alguém mais quer comentar sobre qual flor que veio na sua mente? Quer comentar, Gra? Eu pensei numa margarida branca. É. Igual a Mara.
Alguém mais quer comentar? Podem comentar nas mensagens, às vezes vocês ficam com um pouco de vergonha de Aí, ó, falar. Raquel, Marta, bora interagir. Patrícia, Michele. Nossa, a Mi tá filosofando. Bom, gente, por que eu pedi para vocês pensarem em uma flor? O que acontece? Cada uma de vocês tem um mapa mental dentro, como se fosse um mapa mental dentro de si. Então, quando eu falo uma referência para você, todas nós, deixa eu ver quantas pessoas que tem aqui. 18. Temos 18 pessoas aqui. 18 pessoas vão pensar diferente. Então, pode ser que alguém também pensou em uma rosa vermelha. Pode ser que outra pessoa pensou em uma margarida branca também. Porém, a gente classifica em grupos, mas cada uma também, nessa reflexão, a gente pode ver que cada pessoa tem um tipo de pensamento e um tipo de criatividade. Baseado em quê? Nas nossas vivências. O que eu vivi na minha vida. Então, talvez se eu perguntar para a Graciela, onde que, em algum momento da vida dela, ela lembra dessa margarida branca. O que você diria, Gra? Na minha infância, eu lembro que eu passava assim na frente de muitas casas que tinha margarida plantada. Sim. Bom, essa semana eu perguntei eu disse essa frase, né? Como eu já tinha montado o slide, estava na minha cabeça, perguntei para uma paciente, né, em sessão ali, e ela trouxe uma tulipa rosa. E aí eu perguntei para ela qual que é a referência, né? De qual momento da sua vida que você buscou essa. Em qual momento da sua vida você se lembra dessa tulipa rosa? Ela falou assim, do meu aniversário de 15 anos. E aí eu pude trabalhar algumas questões relacionadas àquela idade. Então, como é importante as nossas referências. É muito legal a gente ver na prática. Então, acredito que cada uma de vocês que está aqui assistindo esse workshop pensou em alguma flor, busque dentro de você qual a referência de qual momento da sua vida veio essa memória. Porque, em primeiro momento, digamos assim, a gente busca referências afetivas. Então, se a gente fosse aprofundar um pouquinho mais, eu iria fazer mais perguntas relacionadas a isso. Por exemplo, eu vou usar o exemplo da Graciela, já que ela está aqui, né, para expor ela. O que você sentia nesse momento, nesses lugares que você visitava, quais as sensações. Nós buscamos referências ligadas aos nossos sentimentos e emoções. Então, provavelmente, ela iria me falar coisas e eu iria puxar outras, e a gente iria trabalhar alguma questão relacionada, por exemplo, àquela fase. O que vocês acharam disso? Vocês pensaram em algo? Tiveram algum insight? Eu acho que tem uma pessoa que disse que quando não lembra, não tem nenhuma memória da flor. Quem que foi que perguntou? Foi alguém que perguntou. O chat, agora que começou a aparecer as mensagens aqui. Já visto, gente, desculpa. Teve alguém que comentou assim, quando não tem nenhuma memória. Pamela, e quando não tem nenhuma memória clara sobre a flor? Na realidade, essa rosa branca me traz paz. Bom, se eu pergunto, pense em uma flor, automaticamente é inato você pensar em qualquer referência sobre flor. Não tem essa possibilidade de não pensar. Por que essa pergunta, Pamela? Pode comentar aí. Oi, gente. Consegue me ouvir? Boa noite.
Consigo. Não, o que eu disse assim é que todos vocês reportaram alguma situação, né? Ah, eu passava na rua e vi uma flor tal. Eu não tenho essa situação. A primeira imagem, claro, que me veio foi de uma rosa branca, mas não em um lugar específico, num dia específico, nada desse tipo, entendeu? Ah, entendi. Não está relacionado a não pensar, tinha entendido errado. Então, bom, pode ser que dentro, né, de um aprofundamento, a gente vá buscando, por exemplo, perguntas como qual a sensação, qual o sentimento que isso te traz. Então, você trouxe ali na mensagem, na realidade, essa rosa branca me traz paz, né? E então, você buscou uma referência de paz. Então, a gente poderia explorar um pouco mais como é essa paz, como que você sente essa paz no dia de hoje, como você busca a paz. Então, seriam perguntas mais nesse sentido. Entendi. Mas é bom que venha acompanhado de um sentimento, né? E não apenas uma coisa abstrata, né? Mas entendi, bem legal. Não necessariamente. Pode ser que como você me trouxe uma referência, por exemplo, uma rosa branca. Através dessa referência, ela existe por trás algo. Mas aí é só durante um tempo que a gente vai elaborar e entender o porquê disso. Porque na arte terapia, por exemplo, se você traz essa rosa branca, a gente vai explorar todo o sentimento, pensamentos e sensações que você tem relacionado a essa flor. Então, não necessariamente é um acontecimento, mas sim o sentimento, né? Aquilo que você pode elaborar, certo? Então, espero que vocês todos pensem, tenham insights relacionados a isso. E aí, aqui eu trouxe uma referência de como que funciona o nosso processo, os nossos níveis neurológicos, né? De como que nós vamos adquirir ou transformar algum comportamento, como, por exemplo, essa mudança de hábito, essa possível mudança de hábito que vocês visam. Então, assim, quando a gente fala sobre o ambiente, a gente busca estímulos, todas as referências dentro de vocês que estão ou não bloqueando o processo da caminhada. Sabe quando você tem um bloqueio? Ah, eu não consigo isso, estou bloqueada nessa parte. Então, a gente olha esses níveis neurológicos e busca uma identificação. Então, quando, onde, o que, como, por quê, quem mais? Então, esses resultados de uma conversa que a gente poderia estender mais, isso aí está dentro de uma análise que às vezes a gente faz na busca do porquê aquele bloqueio. Por que eu estou bloqueando? Por que eu estou repetindo sempre os mesmos comportamentos? Por que eu não consigo sair daquele ciclo de sabotagem, digamos assim, né? Então, a gente vai ali dentro de um processo mais individualizado, aqui só é uma apresentação, mas dentro de um processo individualizado, a gente vai buscar item por item, identificar dentro de cada uma de nós, existem todas essas referências, e a gente vai buscando, assim como do slide anterior da flor. E aí, aqui, extremamente importante que eu quis trazer para vocês, que se conecta com a criança. Então, geralmente, nós buscamos referências da infância, ou às vezes da adolescência, ou em algum momento muito gostoso ou muito triste da nossa vida, porque são experiências marcantes. Dificilmente você se lembra o que você comeu na segunda-feira passada, por exemplo. Mas experiências, a não ser que você pense muito, enfim, mas experiências com sentimentos marcadas, elas ficam. E elas vêm de onde? Da nossa infância. Então, pense aí, você, que criança que você foi?
que você acha que foi roubado de você na infância? Por que essa pergunta, Priscila? Porque geralmente, gente, quando nós descontamos na fome emocional, né, a gente fala muito de falta. O que nos falta? O que falta em mim? O que eu estou querendo preencher? Então, olhando para essa criança interior, que é um arquétipo que nós trabalhamos também dentro da psicologia, e de forma muito mais aprofundada, que nós estamos trazendo, digamos que a ponta do iceberg, né? A gente busca essas memórias afetivas. Então, por exemplo, por que o do doce? Né? Por que eu sempre quero comer um doce após as refeições? Será que lá na minha infância isso foi estimulado? Ou será que lá na minha infância, quando eu me machucava, eu era recompensada com um doce? Ou, por exemplo, quando a Graciela que traz esse exemplo, quando ela ia tomar injeção, ela sempre ganhava um pirulito, né, da enfermeira, não é, Gra? Era. Então, assim, são essas memórias afetivas que às vezes nos conectam e a gente precisa olhar para lá, sim, para a gente conseguir desbloquear algumas coisas, algumas questões, alguns comportamentos que que a gente vem repetindo. Então, a gente olha, sim, lá atrás, na criança. O que me faltou? Será que faltou um abraço? Será que foram ditas palavras difíceis para mim? Como, você não é capaz? Ou será que foi essa falta de você? Talvez se a minha mãe dissesse mais, que me incentivasse mais, será que hoje eu não teria uma autoestima, um amor próprio um pouco mais desenvolvido? E não está somente lá atrás, tá, gente? Às vezes aconteceu algo no adulto mesmo, um problema de relacionamento, que é muito comum, ou alguma discussão familiar, sempre está relacionada com pessoas que a gente ama. Então, pensa, faça uma reflexão. Lá depois no e-book que eu vou mandar no grupo, vai ter para você escrever. Então, é importante que vocês imprimam e escrevam para fazer o exercício de uma forma mais intencional. Né? E aí eu coloquei aqui a última pergunta. O que essa criança quer agora? Né? Será que a gente pode trocar algo de um momento que a gente descontou na comida por outra coisa? E o que seria essa outra coisa? Seria um abraço, um afeto? Então, algumas pacientes minhas me falam assim, que não tiveram, né, muito afeto, carinho em casa, e como buscar? Seria tendo um novo relacionamento, seria tendo novas amizades, e na verdade a gente precisa olhar e tratar dentro de nós primeiro, né, para depois a gente buscar o outro, né, um relacionamento, enfim, coisas externas. Aqui eu deixei um pouco mais, eu trouxe essa lista, mas lá no e-book vai ter também, que eu vou compartilhar, tá? Então, são as crenças que nos levam a esse comportamento inadequado. Então, todo comportamento que nós temos hoje é porque existe um pensamento por trás. E na psicologia, nós trabalhamos o pensamento, a mudança do pensamento para que você consiga firmar-se no hábito da mudança do comportamento alimentar. Porque o que acontece? O emocional, gente, sempre vai falar mais alto. Ele sempre vai falar, mas hoje eu tive um dia tão difícil, eu mereço um doce. A gente sempre vai buscando pensamentos que nos levam a essa sabotagem, né? Que é o ciclo da autossabotagem. Então, eu sempre vou pensar, mas eu tive um dia difícil.
Ah, mas eu fiquei brava com fulano hoje, então eu mereço comer isso aqui. Que às vezes não tá dentro de uma organização ali que você se propôs, né? Então, ali tem alguns pensamentos, não sei se vocês conseguem identificar algum, se vocês quiserem comentar. A Cris comentou aqui, que legal, lembrei que as rosas cor-de-rosa, claro, eram as preferidas do meu pai. E ele sempre plantava nos lugares onde morávamos. A roseira sempre ficava enorme e linda. Ai, que bom, Cris. Você vê como que às vezes a gente pensa em uma flor, né? Voltando um pouquinho, e já lembra de alguma questão ali, ou até mesmo de um sentimento, o que seu pai, né, trazia de sentimento para você, enfim, a gente vai aprofundando. E tudo isso, gente, é possível você fazer esse treinamento, por exemplo, a psicologia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que sempre eu sempre tive ela como base nos meus atendimentos, nós trabalhamos sempre a mudança do pensamento para a mudança do comportamento. Então, ela traz muito isso dessas referências. Então, aqui, onde tem algumas crenças, né? Então, emagrecer é difícil, dieta é ruim, eu não consigo emagrecer, e por aí vai. Aí você vai olhar, pensar, quais são os pensamentos, né? Que para você é difícil. A Pamela comentou, eu sempre tento acho que é tempo, né? Eu sempre tento me compensar com a comida. Eu mereço, eu posso. Eu já pensei também na terapia, que comer algo é que é algo bom, uma conquista muito imediata e que eu consigo alcançar na hora que eu quero. É isso mesmo. Então, às vezes a gente busca esses referências de pensamentos, né, para esse ciclo da autossabotagem. E aí, aqui, gente, eu queria trazer para vocês o ciclo de como que funciona dentro da nossa cabeça para nós instalarmos um comportamento novo. Então, sim, não é da noite para o dia, não é rápido. Começa ali, ó, no 1, inconsciente e incompetente. Então, por exemplo, eu não sei ainda por onde eu começo. Digamos o 2. Eu vou falar um pouquinho mais rápido para não ficar muito, para não estender muito, tá? O 2, consciente e incompetente. Então, eu já sei, eu já estou consciente do que eu preciso fazer, mas eu ainda não consigo colocar em prática. O 3, consciente e competente. Ou seja, eu estou consciente e eu estou ali, tentando todos os dias. Cada dia eu vou errar nesse consciente competente, eu vou errar. Vai ter dia que eu vou desanimar, vai ter dia que. Então, mas eu tô ali. Não, a gente não volta, a gente só vai para frente ou estaciona. Então, e o quarto, né, que é o inconsciente competente, é onde a gente já instalou o comportamento, já instalou o pensamento, e já é possível fazer, por exemplo, o que é proposto na terapia. Eu fiz terapia um tempo, acho que agora eu consigo caminhar sozinho. Aí você vai e consegue. Então, esse é o ciclo. Se vocês tiverem qualquer dúvida depois, vocês podem me perguntar, tá? Lá no grupo. Aqui é um exercício que eu trouxe lá também na apostila, que eu vou compartilhar nesse e-book, eu vou compartilhar lá no grupo depois que a gente finalizar. Então, poucas as pessoas que colocam, 1% da população coloca a meta no papel. Então, pensa só, gente. A apostila, ela vai servir para você imprimir e escrever. Quando a gente escreve, a gente intenciona, a gente tira da cabeça e passa para o papel. Isso faz se tornar um pouquinho mais concreto e mais fácil de ser realizado.
E aqui um outro desafio, né, que também está lá, eu vou passar rapidamente, mas também está lá, então vocês podem ter todo esse conteúdo e tentar aplicar no dia a dia de vocês, tá bom? Aqui eu trouxe um pouquinho do porquê que a gente tem a necessidade, às vezes, de comer um doce, a gente tem essa necessidade de ir para as coisas que vicia, vamos dizer assim, né? Então, quais outras formas que eu posso ter de comportamento, quais outros comportamentos que eu posso ter, que eu posso alimentar no meu dia a dia, que também liberam os neurotransmissores do prazer, que é a ocitocina, dopamina, serotonina, melatonina, endorfina e noradrenalina. A melatonina, gente, tem muito a ver com a questão da regulação do sono. Então, por exemplo, lá no questionário que a gente mandou, tem uma perguntinha sobre o sono, se você dorme bem, acho que eu coloquei essa pergunta, né? Porque faz diferença. Dormir bem. Então, todas essas questões eu vou deixar lá na apostila também, para vocês terem, para não esquecer. Então, eu acho que são coisas importantes para a gente manter ali no dia a dia. Então, eu vou passar rápido, se vocês quiserem comentar algo. Ai, tá bom, Marília. Marília comentou que vai ter que sair. E agora, a Graciela vai falar um pouquinho sobre a parte do comportamento nutricional. Beleza? Qualquer dúvida, podem me perguntar lá no grupo depois. Ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta, depois que a Gra terminar a apresentação dela, a gente vai abrir para perguntas. Né, Gra? Tá, o som tá ok? Tá? Uhum. Como a Pri já falou, aqui nós estamos falando de forma generalizada, né? Nós tentamos sanar a dúvida de todas, mas assim, são informações gerais. Voltando lá na imagem da flor, quando eu pensei na Margarida, é que depois, assim, tudo tem um sentido na nossa vida, né? Mas eu vou falar resumidamente, assim. Quando eu lembrei da Margarida, eu só lembrei porque ela é bonita, é uma rosa comum, que é onde você semeia, ela dá, e ela é simples, comum, e como de fácil nascer, né? Esses dias eu fui palestrar para mulheres que pretendem engravidar, aí uma pessoa, assim, meio que me constrangeu. Ela pediu para mim falar, assim, dicas de alimentação para mulheres que querem engravidar, mas ela não queria uma dica maçante, ela não queria uma dica, assim, que todas as nutricionistas dão. Aí eu parei, respirei, sabe, assim? Então, gente, é assim, a Margarida, ela é uma flor, uma rosa básica, né? Onde você semeia, ela dá de ser bonita, nem por isso ela deixa de agradar muitas pessoas, né? Então, assim, todas nós mulheres, nós somos únicas, todas nós temos nosso objetivo, todas nós somos importantes. Então, tudo depende da forma que você olha para você, né? Como o nosso grupo é um grupo feminino e a gente tem o principal objetivo de resgatar, sabe, a autoestima feminina, resgatar o amor próprio, a feminilidade, né? Você se tornar uma mulher que você se sente bem, empoderada, feliz, que você se olhe, né? Lembrem tudo que vocês já passaram, aonde vocês estão e aonde vocês querem chegar. Então, assim, o básico é o que funciona, sabe? Tenha sua essência e nunca procure ser diferente daquilo que vocês são, porque o que vocês são
é uma raridade, né? Cada uma é única, assim como a margarida é única, é simples e não deixa de ser bonita e atraente. Então, da flor era isso. Por que comemos o que comemos? Vocês já se perguntaram por que eu como isso? Alguém já se perguntou? Por que eu tenho esse hábito? Por que eu gosto só disso? Por que eu como isso? Vocês já se perguntaram para vocês? Sim, não, talvez? Eu nunca perguntei. Aqui em casa é tudo faz tudo o que é mais prático. É assim, mas eu nunca me perguntei por que eu como isso. Alguém mais? Também não. É difícil, né, a gente pensar nisso. Eu sempre me pergunto, e eu sei qual é a resposta. Muitas vezes eu como mal porque eu estou com preguiça de fazer, de fazer uma. Muitas vezes eu como mal porque eu não fui no supermercado, porque eu estava com preguiça de ir no supermercado fazer compra. Então, ultimamente, eu ando muito preguiçosa para preparar meus alimentos. Já fui melhor, né? Já fui mais. Então, assim, hoje eu não estou me alimentando bem, porque eu estou querendo partir para aquilo que é mais fácil e mais confortável naquele momento para mim. Então, eu estou me alimentando mal por causa disso. Alguém mais? Eu coloquei ali no chat. Lê aí, Pri, que a Gra tá sem óculos. A Pamela comentou assim, ó, pensando agora, acho que para mim teve muito a ver com as nossas condições financeiras na infância. Muito arroz, muito feijão, muita coisa que rendia mais. Que o prato cheio e tal funcionava melhor. Hoje em dia, as coisas melhoraram muito, mas às vezes eu como mais que o necessário. E a Vanessa comentou assim: eu sinto que como os alimentos saudáveis, na grande parte do tempo, mais peco nas quantidades. Gra? Aham, entendi. É assim, por que comemos? Pode ir para o próximo, Pri. Nós temos 2 tipos de fome, que é a fome fisiológica, né? Que é a fome física, que é aquela fome que nós precisamos de nutrientes para manter o nosso organismo funcionando de forma que ele precisa, né? O coração batendo, os rins filtrando, o fígado produzindo os hormônios, o cérebro pensando, né? Então, assim, essa é a fome física, que a gente precisa consumir os alimentos, né, para manter nosso organismo bonitinho. E nós temos outro tipo de fome, que é a fome emocional, né? Que é aquele tipo de fome que a gente come por vontade, né? Então, vou falar primeiro da fome física. A fome física, nosso corpo dá sinal, né? Tem muitas pessoas que sentem vertigem, tontura, né? Falar, minha pressão tá baixa, por quê? É um sinal de fome física. A minha glicose abaixou. É um sintoma de fome física. Meu estômago tá doendo, tá roncando. É outro sinal. Vocês já ouviram falar que o corpo fala? O corpo fala, o corpo dá sinais. Por isso, do autoconhecimento, a gente tem que se conhecer, né, para saber o que está acontecendo com a gente. E na fome física, a gente não escolhe o alimento, né? Eu estou com fome, tem arroz e feijão, eu vou comer, porque ela vai me saciar, né? Outro exemplo, pessoas que têm
baixos níveis de concentração de B12 no organismo. Quando essas concentrações estão baixas, a pessoa geralmente tem vontade de comer carne, e carne vermelha, porque a maior fonte de B12 está na carne vermelha, né? Então, assim, sabe, os sinais que o corpo vai dando. Então, fome física, eu não escolho o tipo de alimento, eu consumo gelado, e aquele alimento vai me saciar, meu estômago vai parar de roncar, a minha dor de cabeça vai diminuir ou vai parar. Então, é isso. Já na fome emocional, eu escolho o alimento que eu quero comer. Ah, eu tô com fome de comer um x-salada. É fome emocional, sabe? A fome emocional, ela não está vinculada com a fome física. Ah, eu estou com vontade de comer brigadeiro. Então, eu não estou com fome, eu estou com vontade. E essas vontades, elas geralmente estão associadas ao seu humor, né? Como está seu humor, como está a regulação dos seus hormônios, como está a qualidade do seu sono. Então, tudo isso interfere na fome emocional, né? Se você teve um dia estressante, agitado, você se irritou, passou raiva, e isso vai desencadear a fome emocional, né? Quando entra como recompensa, igual a Pri falou. Eu treinei, então eu mereço tomar uma cerveja, né? Entra como recompensa. Entenderam? Alguma dúvida? Então, como eu falei, da fome emocional, né? A gente escolhe os tipos de alimentos. Geralmente, os tipos de alimentos escolhidos na nossa fome emocional são chocolates, são alimentos gordurosos, carboidrato, como pizza, lasanha, pastel. São esses alimentos que a gente escolhe. Por quê? Esses alimentos, eles nos trazem conforto, eles nos trazem minutos de alegria, né? Que tem a ver com as cascatas de hormônio. Sim. Oi, tá ouvindo? Eu achei que meu microfone estava travado. Sim. Então, é isso, a fome emocional geralmente está relacionado àquele alimento gostoso que a gente fala, né? E geralmente não, sempre esse alimento gostoso, ele não é nutritivo. São alimentos pobres em vitaminas, minerais e fibras. São alimentos que ele vai te dar uma saciedade naquele momento. Você terminou de comer, minutos depois você vai continuar com fome, porque ele não te saciou. Não é isso que o seu organismo precisa. Quando você come um alimento na fome física, você vai comer um alimento nutritivo, né? Então, assim, vai nutrir aquilo que você precisa. E quando você, por exemplo, você almoça, você tem uma alimentação nutritiva, você vai demorar um tempo para você sentir fome novamente. Agora, se você faz uma refeição com alimentos da fome emocional, logo em seguida você vai estar com fome novamente e vai virar uma cascata, um ciclo vicioso. Sim, às vezes dá vontade de comer esses doces aí, né? Que tá aí no slide. Ai, que vontade de comer aquele docinho da infância. Né? A gente tem que pensar, né? Alguém se identificou com algum doce da infância? Eu quase todos, né? Esse do Fusquinha aí era chique, hein? Dinheiro que comprava, que era caro. Era mesmo, era uma vez por mês só que podia comprar os doces. Só quando fosse fazer a compra do mês. É verdade, né? Geralmente, quem nasceu lá na década de 70, 80...
Exatamente. né? A gente sabe o que é. 60, tem alguém da década de 60? Daí eu não sei como que era, mas eu lembro assim da década de 70, 80. A gente teve bastante. Dizer, a gente foi bem alimentado com alimentos mais naturais, né? Porque nessa década ainda não. A gente não tinha muito acesso fácil aos industrializados, Ao médico. né? O meu doce que lembra, Era mensal. o doce que lembra para mim era aqueles doces de bar, sabe? Meu, essa chupetinha aí. Ai, adorava um docinho. Mais alguém? Eu lembro de todos esses. Ai. Então tá. Onde tudo começou? Nós temos memórias afetivas alimentares, né? Como a Pri já falou, desde a nossa infância, né? Onde vamos a ter lembranças. Começamos a guardar. Como que fala, Pri? Oi? Com quantos anos a gente começa a lembrar do passado? Com 4 anos? Em que sentido, assim? No sentido das memórias afetivas. Ah, desde o útero, né? Desde o útero a gente tem as sensações, né? Sensações. Mas de lembranças, depende. Tem crianças que é com. Tem gente que eu já vi até 1 ano de idade, às vezes lembra. Ai, quando a mãe dava um chocolate. Entendi. Então, assim, onde tudo começou. Cada um Cada um lembra de um tempo, né? Tudo começa mesmo na gestação, né? Os alimentos que a mãe ingere na gestação, nós vamos ter uma afinidade maior, né? Aí depois, durante a amamentação, né? Todos os nutrientes que a mãe consome vai passar para o leite materno, logo vai passar para o bebê também. Aí depois na introdução alimentar. Como foi a introdução alimentar, né? Nossa. Depois da introdução alimentar, a gente já começa lá pelos. Hoje está mais evoluído, mais adiantado, né? Mas depois da introdução alimentar, a criança já começa a ter alimentos preferidos, né? Alimentos preferidos, alimentos recusados. E assim a gente segue até no final da nossa vida. Sim. E aí, aí já crianças, né? A partir do momento que a criança começa já a ter seletividade alimentar, a mãe começa a recompensar a criança. Se você comer toda a comida, comer salada, comer carne, você vai ganhar sobremesa. E sempre esses hábitos vão sendo reforçados, né? Se você se comportar, você vai ganhar um doce. Se você não fizer birra no mercado, você vai ganhar um sorvete. Desde sempre, a gente vai recebendo esses reforços e... como que posso falar? Em recompensa a algo que a gente faz, né? Ou não faz. Né? Se você se comportar, você vai ganhar um doce. Se você comer tudo, você vai ganhar sobremesa. Então, a gente vai crescendo ouvindo isso e ganhando essas recompensas, né? Sim. Aí lá, agora na fase adulta, nós temos comportamentos que foram desencadeados lá na infância. Só que muitas vezes a gente não presta atenção, né, no que a gente está repetindo. Por que comemos o que comemos, né? Por que eu gosto de comer doce após o almoço? Porque lá na infância, a minha mãe falava, se eu comesse tudo, eu ia ganhar sobremesa. E a sobremesa é o quê? O que era sobremesa na casa de vocês? Podem responder. Sorvete.
Raquel, o que era sobremesa na sua casa? Sorvete, mousse, pudim. A Nanda tá falando. Pode falar, Nanda. Então, na minha casa era sorvete, pudim, sempre algum doce assim. Eu não lembro de muitas coisas saudáveis, assim, vamos dizer, de sobremesa. A Pamela comentou aqui, ó. Muito verdade isso. Meu pai sempre trocava algum serviço doméstico por um dinheirinho. Aí eu sempre pensava que com esse valor eu iria comprar doce. Eu sempre podia escolher, sabe? Normalmente era chocolate. E a Cris comentou: meu pai tinha uma lanchonete, comia todos os doces possíveis. Ai, que menina! Essa era a rica da sala. Sueli Moreira, o que era sobremesa na sua casa? Ô, Gra, Hum. lembra? No meu caso, sempre foi o contrário com o Cássio. Ele nunca foi de comer, né? Quando ele pegava uma pimenta, se você não comer, vou passar pimenta em você. Porque ele não comia de jeito nenhum, vivia de vento. Podia oferecer doce, chiclete, tudo. Tudo que ele poderia. Ele não comia nada. Vivia de vento. Vivia de bem. Então, outra hora a gente vai falar da capacidade gástrica, né? Que cada criança tem uma capacidade gástrica diferente, assim como nós adultos. Às vezes a mãe quer que a criança come demais, mas o pouco que ela come já satisfaz ela, a quantidade necessária que ela precisa, que é a fome física, né? Para manter os órgãos funcionando. Um dia nós vamos falar sobre isso. Sim. Pudim, Amara, pudim, bolo recheado e picolé. A Lucimara falou arroz, Quem mais? doce, balas, canjica. Vocês observaram que as recompensas sempre são doce? Por isso que, assim, 90% das pessoas que têm compulsão, essa compulsão está ligada ao doce. Isso tem um porquê. Sobremesa, doce. Páscoa, chocolate, né? O que o Papai Noel dava para as crianças na escola? Um saquinho de doce. Então, assim, vocês perceberam o reforço do doce? Se você quer agradar alguém, você faz bolo, né? Você dá chocolate de presente. Você vai passear na casa de alguém de sobremesa, você, posso levar um pote de sorvete? Doce. Então, assim, inconscientemente, nós o tempo todo estimulado com agrados e mimos, doce. Então, assim, tudo tem um porquê, sabe? Eu como doce porque eu gosto. Mas por que você gosta? Porque você foi acostumado a comer doce, né? E, igual eu falei, todos os alimentos de calorias vazias, a maior parte deles são doce. Então, por isso que é tão difícil desconstruir esse paladar doce. Sim. E agora a gente vai falar um pouquinho de como lidar, né? A gente colocou 4 passos de como lidar com tudo isso, né? Com essa fome emocional. Lembrando que depois eu vou enviar lá no grupo, né, a apostila, digamos assim, para que vocês imprimam e possam fazer as atividades que vão estar lá, que vai ser bem legal e vai ajudar bastante vocês. Né, como eu já falei da fome física, a gente sempre tem que estar atento aos sinais, sintomas do nosso corpo, né? A gente tem que aprender a interpretar que tipo de fome que a gente está tendo naquele momento. Por exemplo, café da manhã é fome física, né?
Não tem outra resposta. Mas, além de você ter esses sinais da fome, você tem que, como eu posso dizer? Você tem que se policiar, porque assim, eu posso ter sintomas de fome física e não comer o que eu preciso de nutrientes. Eu posso por optar por uma refeição vazia, que seria da fome emocional. Então, por isso que a gente tem que vigiar o tempo inteiro. Por que eu como o que eu como? Por que eu vou comer, por exemplo, uma fritura no café da manhã, né? Não é o melhor horário para você estar consumindo uma fritura no café da manhã. Por isso que a gente tanto foca em inteligência emocional, né? Em autoconhecimento, em equilíbrio, porque além dos sinais que o nosso corpo dá, a gente tem o discernimento de escolher o que a gente vai comer. Tá. É igual a Pri falou, a gente pode o tempo inteiro fazer escolha. E a gente tem que estar atento que tipo de escolhas a gente está fazendo. Conforme a nossa colega falou, ela sabe o que ela tem que comer e o horário que ela come. Só que, devido à desmotivação, ela não faz isso. Então, assim, isso é muito comum que isso aconteça na nossa rotina. Por isso que é importante a gente ir anotando o que a gente precisa e o que a gente come, para a gente entender por que a gente está fazendo isso. Porque, às vezes, a rotina é tão maçante e a gente acaba não percebendo. Isso vai virando um ciclo vicioso. A Cris comentou assim, era eu que subia na goiabeira para minha mãe fazer os doces. Gente, goiabada é muito bom. Eu aprendi a fazer um bolo com 8 anos de idade. É um buraco emocional no estômago, hein? E é bem isso, sabe? A gente sempre busca essas referências. Não é que é de todo um ruim, né? É ruim quando a gente passa a ter isso com uma certa frequência na nossa rotina. Então, é mais ou menos isso que a gente quer estar propondo para vocês, né? Não é que vocês não podem. O dia que a gente está meio triste, está meio carente. Devem excluir. Oi? Não deve fazer parte da exclusão. Porque quando a gente não. Quando a gente diz não para tudo, isso também é um problema. A nossa proposta é trabalhar o equilíbrio. Então, esse é o ponto, é o caminho que a gente acredita. Por isso que chama reprogramar-se, né? A gente vai se reprogramar para o novo, né? Para as melhoras, escolhas conscientes, igual a... Teve uma que comentou que ela até come saudável, mas ela peca na quantidade. Então, assim, a gente tem um nível de saciedade, sabe? E a gente tem que obedecer esse sinal que tá. Então, às vezes, a gente tem, mas nem está prestando atenção. E isso é normal, sabe? Acontece com todos nós. Eu me incluo também nisso, porque às vezes a nossa rotina é tão agitada que a gente começa a comer e nem presta atenção na quantidade. Né? Eu sempre falo assim, você pode sim comer o seu bolo preferido, né? Mas com que frequência você vai comer? Qual a quantidade que você vai comer? Entendeu? Você não precisa, você não deve deixar de comer, porque comer é muito bom, né? Ainda mais bolo. Né? A gente só tem que ter a consciência do que a gente está consumindo e a quantidade. E é totalmente normal a gente consumir alimentos durante a fome emocional, né? Alimentos que nos trazem conforto, que nos trazem momentos de felicidade. É normal, todos nós temos isso, só que a gente precisa equilibrar
A quantidade e a frequência. Ó, verdade, fiz um bolo de frigideira, de banana. Então, e a gente pode adaptar também os ingredientes, né? Uhum. Ai, que legal, né? E, assim, em relação à mídia, né? O tempo todo nós estamos sendo bombardeados por novos canais de culinária, por comerciais, por franquias que se abrem. Então, a gente tem uma influência muito grande dessas comidas de fácil acesso, né, de conforto, fast food, né, de conforto alimentar. Então, a gente tem que estar preparado para filtrar o que a gente quer e o que a gente precisa. Sim. Posso passar o slide, Gra? Hoje em dia tem o iFood, né? Nossa, e na pandemia foi um mercado assim que só cresceu, né? Só cresceu, exatamente. Ai, vamos ver se tem um cupomzinho aqui no iFood. Tá certo que o iFood não tem só, vamos dizer, comidas emocionais, Só tem. né? Tem Como... outras também, Mas se você facilita for muito, né? analisar só comida que te traz, comida que te traz rápido conforto emocional, né? Nós ficamos muito tempo isolados, então o nosso lazer era comer. Exatamente. E assim, eu tive, falando da pandemia e de comida, eu tive pacientes que engordaram 20 quilos em 2 anos na pandemia. Meu marido engordou 13 quilos. Porque assim, o conforto era comer, né? A fome emocional, ela estava latente. Foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca cheguei a esse peso que eu tô hoje em dia. Eu cheguei quando eu estava grávida nos últimos meses da Isabelle. Eu fiquei no máximo com 75 quilos. Hoje eu tô com 77. Então, assim, é preocupante, né? Para quem tem 1,68, então é bem preocupante. É preocupante, mas a gente pode reverter, né? Isso mesmo. Ainda é possível. Mas eu E o sim, entendo a dor né? das pessoas que têm empatia, porque assim, todos nós passamos por momentos muito difíceis da pandemia, né? Tivemos percas de amigos, de pessoas que a gente conhecia, só falava em morte. Então, para saciar a nossa ansiedade, era com comida, né? Tudo era, nada podia, tudo era perigoso, veio lockdown, mas agora né? Chegou o momento que a gente tem que se reprogramar-se para voltar a ser como era antes. Uhum. Então a Pamela falou, isso que eu queria perguntar, por que os doces mexem tanto com a criança, né? Porque não eram nossos reforços, né? Tudo que a gente fazia de positivo, a gente ganhava um docinho de recompensa. Isso fica gravado no nosso inconsciente. E depois de adulto, né? Aos poucos a gente vai devagarzinho, né? Passinho de. Tendo porquê. Oi? Com o tempo a gente milando. Deu um delayzinho. Mas, bom, aí aqui a gente teve essas 4 dicas que vão estar lá também. Inclusive, tem até receita lá nesse e-book que a gente vai disponibilizar para vocês, né, Gra? Uhum. As receitas bem fáceis, nutritivas, funcionais. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Esse espaço aqui que a gente criou, bem privado, é para justamente a gente falar sobre o que quiser. Né, sobre os prazeres, até ter um slide aqui, eu posso passar, Gra?
Pode. Tem esse slide aqui, né, que fala do prazer, da liberação da dopamina, serotonina, que é o que a gente geralmente está sempre buscando, né? Por que a gente come? Por que essa fome emocional? Também porque a gente tem uma recompensa, e essa recompensa é interna, né? Através das liberações de neurotransmissores do prazer. Então, tem muitas pessoas hoje também que são viciadas em algumas drogas, e a gente coloca o doce também como digamos, um vício, né? Tanto que um paciente meu que tem problemas com cocaína, eu comentei com a esposa dele, quando eu estava atendendo ele, que eu falei assim, ó, o processo é devagar. Então, não é da noite para o dia que ela tinha muito medo das recaídas desse paciente, né? Então, trazendo essa comparação com o doce, com o açúcar, ela conseguiu compreender um pouco melhor o que é estar viciado. Então, foi um pouquinho mais fácil até para ele, porque a pessoa que está viciada, por exemplo, em cocaína, ele tem uma necessidade, o pico de adrenalina é muito alto. E a gente pode desenvolver esses picos, digamos assim, de adrenalina, dopamina, em outras coisas, em outros comportamentos do nosso dia a dia também. Gra, pode falar. Um deles é a atividade física, né? Tem pessoas que são viciadas em atividade físicas. O que significa o vício? Fazer algo todos os dias, né? Tem pessoas que vão na academia 7 vezes por semana, por quê? Naquele momento, ele está liberando a dopamina, que é um momento de prazer, bem-estar, felicidade para ele. Só que a partir do momento que os hormônios, eles desregulam e depois eles regulam, vontade de fazer novamente. Tem pessoas que são viciadas em sexo, então aquele momento para ela é o momento assim que ela libera todos os hormônios, né? Então, depois que passa, novamente ela vai ter esse comportamento. Coca-Cola, né? A pessoa ingeriu Coca-Cola, se sentiu feliz, se sentiu bem, supriu a necessidade dela naquele momento, mas depois ela vai voltar a consumir Coca-Cola, porque é um vício. Tudo que nós fazemos de forma repetidamente, diariamente, é considerado um vício para a psicologia, né, Pri? E hábitos também, né? Então, eu vou pegar aqui porque é mais fácil. Então, e o valor também, infelizmente, dos alimentos, eles eles têm um peso hoje em dia que eu vejo também. Então, eu vou ali e vou comprar um salgadinho, ao invés de almoçar, por exemplo, um salgadinho e uma coca. Então, eu vou comer um chocolate. Aí dá aquela falsa sensação de, estou saciado. De vez em quando, não tem problema, né, ter esse comportamento. O que nós estamos, né, trazendo aqui é a questão do hábito, da rotina. Não que é proibido, né? Tanto que a gente não quer trazer esse conceito do proibido, porque a gente sabe que tudo que é proibido é mais gostoso. Quem já ouviu falar essa frase? Tudo que é proibido é mais gostoso. Então, geralmente são as pessoas que têm patologias, né? Que elas não podem consumir determinados alimentos com grande frequência, para elas proibido é mais gostoso. Diabético, tudo que envolve açúcar, carboidrato, para eles têm muita vontade de consumir, né? O hipertenso, né? Ele deve consumir sal com moderação. Então, tudo que é salgado para ele é mais apetitoso. Sim. Aí entra, tudo que é proibido é mais gostoso. Até tem uma frase que eu sempre falo: por que a Eva foi lá e comeu a maçã? Porque Deus disse que não era para comer. E aí o não instiga, o não faz que a gente fique com curiosidade em relação àquilo.
E entender, buscar esse antes do não, que faz a diferença, que vai fazer a diferença no processo da reeducação mental, reeducação alimentar de cada uma de nós, né? Quer falar algo mais sobre esse slide, Gra? Porque o próximo já finaliza. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente tem alimentos, né, de forma in natura, natural, que vocês podem estar consumindo para ajudar, né, na produção dos hormônios naturais, sem ser os alimentos industrializados, sem ser outras fontes de prazer. Que dá, sim, para a gente ter prazer, ser feliz, né, comendo alimentos naturais. E como a gente também tem prazer consumindo alimentos industrializados, né? Fonte de fome emocional. A gente pode tudo, só que de forma controlada. Alguma pergunta? Podem perguntar, pessoal. Nós estamos aqui disponíveis para responder. E assim, como eu falei para vocês, tudo na nossa vida tem um sentido, sabe? Só que às vezes a gente imagina que as minhas atitudes têm algo intrínseco dentro de mim. Eu não faço isso só porque eu quero, só porque eu tenho vontade. Tudo está relacionado com o nosso emocional. Né, Pri? Eu não sou viciada em chocolate porque eu quero. Se eu tivesse a opção de não consumir chocolate, eu queria ter essa opção. Entendeu? Às vezes é algo muito mais forte daquilo que você quer. Você até tenta se controlar, mas você não consegue. Então, assim, tem um fundo emocional que durante a consulta, na anamnese, sabe, a gente consegue entender o porquê que você consome chocolate em excesso, por que você toma refrigerante em excesso, por que você está passando a consumir bebida alcoólica em excesso. Por isso que a gente falou, né? Aqui é mais um geralzão. Cada pessoa é única. E tem um porquê de cada comportamento. Sim. Eu tenho uma pergunta. Ingerir cápsulas de triptofano ou melatonina, isso ajuda a regular? Em cápsula? Ajuda? Em cápsula. Tem o triptofano, ele é um aminoácido essencial. Então, a gente consegue ele através de alimentos e suplementação. Então, assim, se a pessoa, geralmente ele é utilizado para pessoas que têm depressão, né? Porque o triptofano é o neuroprecursor da serotonina. Então, uma molécula de triptofano vai ligar na serotonina para fazer o efeito. Então, assim, se a pessoa não consegue consumir na forma de alimento, sim, é suplementado, é super benéfico. Que me indicaram também. Eu tomo remédio para ansiedade e depressão e falaram que seria muito bom. E também Nossa, ótimo. Para regular o sono, né? A melatonina. Melatonina, sim. Seria muito bom. Hoje ele é considerado um hormônio sintético, né? Uhum. A melatonina, porque a gente produz no cérebro, mas às vezes não produz a quantidade suficiente que você precisa. Então, assim, triptofano, eu sempre indico melatonina, porque às vezes, Fernanda, a pessoa até consome alimentos ricos em triptofano, mas o que acontece? O corpo dela está todo inflamado, né? E ela o intestino não consegue absorver tudo que ela precisa. Aí, por isso que entra a suplementação, né? A alimentação mais a suplementação. Entendi. Sim. Mais alguma pergunta? Bom, se vocês quiserem, podem perguntar, então.
depois no nosso grupo, eu vou deixar ele aberto para perguntas até meia-noite. E aí depois eu vou fechar, para não ficar com muito acúmulo, né, de perguntas. Às vezes o pessoal viu que tá fechado, talvez ninguém pergunte nada. Mas se vocês quiserem, pode perguntar no nosso pessoal também. Todo esse conteúdo a gente trouxe de uma forma um pouco mais como uma forma de psicoeducação. A Cris comentou aqui, ó, suplemento com enzima Q10 é bom. Ah, ela É falou. ótimo. Combate o envelhecimento precoce, né? Toda suplementação, né? Se o seu nutricionista te prescrever, o seu médico, é porque você está precisando mesmo. A coenzima Q10 também é um coadjuvante, muito bom. Uhum, Em relação à estética também, né? sim. Assim como o ômega 3, cúrcuma, são todos suplementos naturais. Bom, e aí na semana que vem, né, a gente vai ter o nosso grupo que a gente vai começar. Quem tiver interesse de participar, a gente ainda está decidindo se vai ser na segunda ou na terça, mas vai ser um desses 2 dias. E nós vamos fazer um acompanhamento, né, com quem quiser esse acompanhamento um pouco mais aprofundado, então, das formas que eu falei, como através da psicoeducação, da mudança de hábitos devagar. Então, isso a gente vai ter atividades ali, e junto com o grupo e com a equipe multidisciplinar, que é eu e a Grazi, a gente vai estar fazendo o acompanhamento. E no grupo, quando a gente está em grupo, a gente cresce mais rápido. Tem esse movimento de uma ajudar a outra. E esse é o bom da proposta do grupo. Então, quem tiver interesse também pode falar com a gente que nós vamos abrir um outro grupo somente para as pessoas que querem participar do nosso projeto de 2 meses. Quer falar um pouco, Gra? Então, como a Pri falou, né? A partir de agora será bem direcionado. Nós iremos um grupo, como se fosse um grupo de autoajuda, né? Nós estamos todas aqui, uma para ajudar a outra, para dar força, incentivar, que sim, que tudo é possível quando a gente se dedica, né? Quando a gente dá o primeiro passo. O primeiro passo vocês já deram, vocês já estão aqui, né? Quando a gente se sente tocada, a gente vai e participa. E daí o nosso grupo vai ser bem interativo, né? Nós vamos poder conhecer um pouco melhor de cada participante. Em cima disso, a gente vai traçar as metas e eu e a Pri, nós estamos aqui para ajudar vocês. Isso. E essa semana a gente vai já ver quem tem interesse, quem não tem. Por isso que eu gravei esse nosso encontro para outras pessoas que às vezes não conseguiram estar presentes, né? Esse grupo ele vai ter um investimento, vai ter um valor, então vai ser 2 vezes de R$ 97, ser exclusivo para esse primeiro grupo. Depois de tudo isso, nós vamos ver os resultados, né? E a gente quer ver o resultado depois depois desses 8 encontros que a gente propôs, né, para o grupo. E é isso. Quem tiver interesse, daí só fala com a gente, que a partir da semana que vem já vai estar montado o grupo. Reprogramar-se, né, Gra? Então, aí a gente vai. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar. Que agora nós vamos encerrar mesmo. Quer falar alguma coisa, Gra?
Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, acho que todo mundo já perguntou um pouquinho, né? Muito obrigada, foi muito bom o encontro. Obrigada, Cris. Espero que a gente tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre esse processo que acontece dentro da mente, né? Dentro dos nossos pensamentos. E aí nós vamos encerrar por agora, às 10 horas. Tá todo mundo. Não sei se vocês já jantaram, como é que tá, né? Falando em fome aí. Quem ainda não comeu deve estar com fome. Então, nós aguardamos vocês lá no grupo, que agora a gente vai dar continuidade e vou enviar os materiais por lá, beleza? Então, gratidão pela presença de cada uma de vocês e até a próxima. Muito obrigada. Até, obrigada. Fiquem com Deus. Até. Beijo, meninas. Beijo, Sucesso. Fer. Fica com Deus. Obrigada. Tchau.